A Agência Nacional de Telecomunicações publicou hoje regras que são mais duras em relação àquelas ligações abusivas. Com essa nova norma, a Anatel amplia o tempo de duração, que são consideradas as chamadas curtas, para até 6 segundos. Atualmente, essas ligações de até 3 segundos são definidas, então, como curtas. A medida é vista como uma solução para as empresas de telemarketing e também telecobrança. A agência aprovou uma proposta de ampliação desse uso do prefixo 0303 nas chamadas telefônicas. A nova norma entra em vigor no dia 1º de junho. A medida também vai passar por uma consulta pública. Para a gente entender melhor essas regras contra ligações abusivas, nós entrevistamos agora o conselheiro da Anatel, Arthur Coimbra. Boa noite, Arthur. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os espectadores. Arthur, bom, pelo novo padrão, vai mudar então de 3 para 6 segundos essas chamadas que vão ser bloqueadas e também para as chamadas não completadas. Você pode explicar melhor para a gente? Sim, a Agência Nacional de Telecomunicações, desde 2019, vem atuando para coibir essas chamadas abusivas, né, que são um número massivo de chamadas, muitas das quais, muitas vezes são desligadas, né? Você atende a chamada e a chamada cai. Isso é um uso descalibrado de um robô para fazer chamadas massivas. Então, a agência vem fazendo esse combate e a gente considerava, para fins de punição das empresas, esse limite de 3 segundos como sendo chamadas curtas. Agora a gente subiu esse parâmetro para 6 segundos, porque a gente observou que algumas empresas estavam atuando para burlar na regra anterior, né? E com isso a gente dá continuidade a esse combate que já foi responsável por reduzir em 110 bilhões de chamadas desde meados de 2022. Então, 110 bilhões de chamadas a menos foram realizadas graças a essas medidas. Isso significa, em média, pouco mais de 500 chamadas por cidadão brasileiro. Então, quando a gente olha para esse cenário, há também, de acordo com a própria Anatel, a criação de uma área técnica que olha para a validação desses números através do CPF. Isso é para evitar aquelas ligações onde as pessoas ligam procurando por um nome que você nem conhece, um cadastro que é antigo, mas que essa perturbação, que acho que é a definição para uma situação como essa, ela continua acontecendo. Como que funciona esse trâmite? Exatamente, Rafael. Quando a gente olha para quem realiza essas chamadas massivas, ou em geral são empresas de telemarketing querendo vender serviços ou produtos, ou também são empresas de telecobrança. Para essas empresas de telecobrança, elas ainda possuem umas bases de dados muito antigas, desatualizadas e muito ruins, que fazem com que elas precisem ligar, em média, para 43 pessoas diferentes, para 43 números diferentes, até conseguir falar com o seu devedor, digamos assim. E para evitar essa quantidade de chamadas enorme e desperdiçada, a gente pretende criar um sistema que permite a essa empresa verificar se o CPF que ela tem e o número que ela tem realmente pertencem um ao outro. Quer dizer, ela fazer uma consulta antes de chamar para saber se essa ligação está indo para a pessoa certa. E essas empresas, elas vão ser bloqueadas, elas ficam inacessíveis por quanto tempo? As empresas que infringem as normas da Anatel, elas passam a ser bloqueadas, elas têm oportunidade de realizar um termo, uma espécie de termo de ajustamento de conduta, um termo de compromisso para adequar a sua conduta. Caso elas infrinjam esse termo ou não façam esse termo, elas seguem bloqueadas, e se ainda assim elas romperem esse bloqueio, a gente então abre processos sancionadores, quer dizer, processos que podem implicar a imposição de multas de até 50 milhões de reais. Já existem 24 processos sancionadores abertos, sendo que 5 empresas já foram punidas, totalizando aí aproximadamente 28 milhões de reais em multas.
Quando a gente olha para essa punição, para que ela aconteça e essa identificação das empresas que não estão respeitando a determinação da Anatel, Arthur, como que vai ser fiscalizado isso? Existem ali componentes que fiscalizam e que vão olhar para ver se os trâmites eles estão sendo seguidos? Isso, a Anatel, ela mensalmente acessa as bases de dados das grandes operadoras brasileiras, né, para fazer essa varredura de informações de volume de chamadas, de duração de chamadas e de quem realizou as chamadas. Então, todos os meses nós fazemos essas varreduras e, com isso, a gente consegue identificar as empresas que devem ser bloqueadas e não foram, ou as empresas que estão rompendo o bloqueio, que não deveriam estar realizando chamadas e estão realizando as chamadas. A agência também aprovou uma proposta de ampliação do uso daquele prefixo 0303 nas chamadas telefônicas. Explica para a gente que ainda vai passar por uma consulta pública. Isso. Alguns anos atrás, a Anatel aprovou esse prefixo 0303 para chamadas de telemarketing. Só que o que a gente percebeu é que o ideal seria ampliar esse prefixo para todos os chamadores em grande volume, ou seja, todas as empresas ou entidades que geram grande volume de chamadas, não apenas telemarketing. Então, com isso a gente estende, por exemplo, para telecobrança, para entidades que pedem doações e assim por diante, porque isso facilita a fiscalização da Anatel e permite ao usuário já ter uma ideia da natureza da entidade, da empresa que o está chamando. Arthur, tem um outro ponto, voltando um pouquinho para a minha pergunta sobre a possibilidade de investigação que vai ser analisado. Nesse caso, se as medidas não forem cumpridas, a Anatel e essas comissões, elas precisam ser provocadas? Eu digo no sentido, eu que tenho um problema com uma empresa que não para de me ligar o tempo todo, eu preciso fazer essa denúncia ou automaticamente esse mapeamento vai ser realizado por esse braço responsável por fazer a identificação dos problemas? Olha, a gente sempre estimula as pessoas a denunciarem as empresas que estão realizando chamadas abusivas, tá? Inclusive, a gente criou um site chamado Qual Empresa Me Ligou, em que qualquer pessoa pode entrar, digitar o número que lhe telefonou e descobrir qual empresa está ligando insistentemente no seu telefone. E realizar essas denúncias para a Anatel é positivo porque a gente consegue enriquecer os nossos dados e o nosso diagnóstico de mercado. Mas para essas punições específicas relacionadas ao grande volume de chamadas e chamadas curtas, a ANA tem um instrumento para fazer a varredura dos dados das redes, identificar quem está burlando as regras e punir adequadamente. Nós conversamos com o conselheiro da Anatel, Arthur Coimbra. Muito obrigada pelas explicações. Uma boa noite. Até mais. Uma boa noite. Boa noite, Arthur.